Pessoal, eu queria conversar um pouquinho com vocês e trazer um tema que tem sido muito recorrente, tenho lido sobre isso, e por que a solidão tem levado tantas vidas a buscarem tirar a sua própria vida. Isso é um tema que eu quero conversar com você e se você tem interesse em escutar um pouquinho sobre isso, fique até o final. Você compartilhe isso para alguém que precisa e forneça sempre apoio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava lendo uma história que me comoveu muito. É a história de um jovem de 16 anos na Argentina, mais precisamente em Buenos Aires, que escreveu algumas coisas que seriam as últimas frases ou talvez as últimas mensagens para a sua família. Eu não sei por qual razão ele dirigiu essas palavras, mas as palavras elas dizem muito sobre alguém que está se sentindo solitário e ao mesmo tempo se sentindo que não serve, entre aspas, para esse mundo, que não serve para as pessoas, que é uma crença de desvalor, por isso que eu sempre pontuo, sempre estou aqui batendo na mesma tecla. A crença de desvalor, desafeto, desamparo, ela gera um impacto muito grande na vida da pessoa, porque ela não consegue enxergar para além disso e perceber que ela tem possibilidade de ser útil no trabalho, ser útil como família, ser útil como filho ou como filha, ser útil para alguma coisa. E eu quero dirigir essas palavras para alguém que de repente está sofrendo com a solidão e não está sabendo lidar com isso. E às vezes as pessoas se rotulam que a pessoa não está fazendo nada, está parada, é por isso que está assim. As pessoas dirigem muito a falta de fazer coisas à solidão, mas ela vai muito mais além do que isso. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui e discutir um pouco com vocês. Eu vou ler algumas coisas aqui, mas não agora, mas para fazer uma introdução, e aí essa primeira parte, ela também é dessa introdução, e daqui em diante iremos perceber como a solidão ela vem de uma maneira nociva, sutil, e quando ela se enraiza dentro da mente da pessoa, a pessoa começa a não perceber um horizonte claro e a pessoa começa a imaginar que ela não tem saída, que ela não presta, que ela não serve para nada, que ela não está ajudando, que ela de repente está trazendo mais problemas do que soluções, está trazendo mais agonia do que alívio para a sua família. E começam uma série de situações que vão vindo à tona e vai descendo como uma cascata na mente dessa pessoa. E aí eu sempre ilustro crenças de desvalor, desafio. O modelo cognitivo dessa pessoa normalmente é de uma pessoa que tem desvalor de si, desamparo, se sente que não é tão atraente assim, não consegue se sentir pertencente de um lugar, e desafeto porque não vê que merece aquele afeto, que merece aquela atenção, que merece aquele cuidado, sabe? E é muito disso do personagem real, de uma história real, de um garoto de 16 anos que impactou e pode te impactar com uma reflexão para te ajudar, para você perceber o quão é importante você entender que você tem um problema, que você precisa tratar desse problema. Eu costumo dizer que as coisas elas não podem minar demais, porque elas minando demais ela pode trazer à tona muitas coisas que estão na superfície. E isso fala muito sobre quem está em dor e em sofrimento e quem está adoecido. É uma situação que é problemática, tá?
As pessoas não devem abrir mão de que é muito possível a pessoa adoecer, a pessoa chegar realmente às vias de fato, de passar por uma situação problemática e talvez se sentir em um ambiente que ela ou ele acha ou acredita que não tem mais solução, não tem mais como voltar. Mas eu queria que você ficasse bem atento às coisas que eu irei ler aqui, para que vocês possam perceber o quão importante. E eu vou fazer uma ressalva ao final da frase, vou citar algumas coisas. E aí, para vocês terem uma ideia, foi uma situação que aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, tá? E essa informação, essa descrição desse adolescente, ela vem de uma luta, ela vem de uma tentativa de gritar sobre algo que ele está sofrendo. E eu vou dizer algumas frases aqui que ele escreveu e tudo acontece em uma mensagem às 4 horas da tarde. Tá? E na ocasião, numa rede social azulzinha do Face, e aí você já sabe qual é, ele primeiro que me chama a atenção é que ele disse uma última mensagem, ou seja, ele já deve ter falado outras coisas, talvez em rede social, ou talvez em outro momento para a família. Infelizmente essas coisas são imprevisíveis e as pessoas não se dão conta de que realmente essas coisas acontecem e que vem à tona muitas coisas e pega muita gente de surpresa. Mas ele disse que ali iria ser a sua última mensagem e ele mandou para todos, sabe? Vivi em felicidade e solidão, é o que ele marca. Pude viver meus 16 anos e aí ele agradece muito a família. Ele diz assim que apesar de todas as dificuldades, me ajudou, sabe? É uma coisa sempre clássica dizer, as pessoas me ajudaram, as pessoas fizeram de tudo, sabe? E que, o problema era comigo, o problema era eu que deveria sair de cena, ou de ciclo, ou enfim. Agradeço por ser uma excelente família, mas tem uma coisa que ele diz que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, mas ele diz assim, mas uma única coisa que fiz por eles foi dar-lhes vergonha. Lembra da questão do desvalor? Essa é uma das crenças. Se sentir desvalorizado, menosprezar, colocar-se para baixo, colocar-se como o indivíduo patinho feio da família, que não deu certo, que não vai, sabe? Isso é muito desse ambiente solitário, desse ambiente de solidão adoecedor, não da solitude, onde é uma coisa saudável, que em outro momento eu já falei sobre isso aqui, tá nos vídeos, tá? Mas ele diz assim, e tirar deles todas as possibilidades de viagem, saída, você vê que vem uma depreciação. Sempre tive esse desejo de tirar minha, por ser um parasita para a minha família. E isso marca essas descrições que ele vem falando, outras coisas também. Mas perceba que há uma depreciação, perceba que há um caos em volta desse adolescente e que infelizmente sucumbiu em seu desaparecimento, a retirada da sua própria, sabe? E isso me chama a atenção para fazer um alerta para todos os pais, para todas as pessoas que cuidam de um adolescente, de que, ou até mesmo de outras pessoas maiores de idade, não despreze os pequenos sinais. Seja de menosprezo, eu não sirvo para nada, não sei fazer isso, eu não vou, eu vou ficar aqui no quarto, eu vou, e não coloque a ideia de que é a falta de atividade que vai fazer com que impulsione ele estar. Não, isso é uma das estratégias de enfrentamento.
só que não é o todo. Existe um aparato por trás da rede de apoio, que inclui família, cuidado, o social, que inclui também amigos, colegas, o apoio escolar, estudantil é importante também, o setor também que gira em torno do cuidado da saúde mental também é importante, sabe? Tem toda uma estratégia que você vai mudando, você vai recontratando isso ao ponto de você chegar a um determinado momento de diminuir cada vez mais a probabilidade de você cometer o SUI. Então, daí fica a minha reflexão para você. Tome muito cuidado, converse com o seu adolescente, bata papo com ele, vá vendo algumas estratégias de enfrentamento. Se chegar muito adiante, leve para um profissional de psicologia, tá? Eu, como psicólogo, eu me encarrego nesse trabalho de informação porque é muito real. E você não deve desprezar a possibilidade, sabe? E até mesmo a possibilidade de teu filho ou tua filha estar tentando cometer porque está se sentindo um caos, está se sentindo um problema da família, sabe? Solidão é uma coisa que adoece quando as pessoas estão nesse campo de adoecimento, tá? Por outro lado, o ser estar no momento só é saudável, não é alterar dessas crenças. Então fica aqui meu alerta, um forte abraço, se cuidem todos e ó, vamos cuidar dos nossos adolescentes.